Antes do juízo, o que Enoque estava dizendo? O Senhor está vindo com milhares dos seus anjos. Ele pregava isso, queridos. Ele ensinava isso. Ele falava para todo mundo. Mas quem é que acreditava? Enoque acreditava. As pessoas que ouviram Enoque não acreditaram nesse ensinamento, nem nessa mensagem. Por isso que só Enoque vai ser arrebatado. Porque Enoque é o único que está acreditando que o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos antes do dilúvio, e avisando, ele está vindo para fazer juízo. Você está compreendendo isso, igreja? Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele creu que o Senhor estava vindo, e por ser a única pessoa que acreditava nisso, que andava com Deus e que pregava isso, ele é a única pessoa que vai ser arrebatada, vai ser arrebatada viva. E aqueles que não acreditaram, o que vai acontecer com eles? Breve irão sofrer o juízo de Deus. Não sobreviverá ninguém, todos morrerão por causa do juízo que virá através do dilúvio. Então, amados, escute vocês. Nós temos que aprender com Enoque. Nós temos que primeiro iniciar andando com Deus. É um início, queridos. É um aprendizado, é um discipulado. Amém? A pessoa tem que decidir, a partir de hoje eu vou começar a andar com Deus. E a pessoa vai andando com Deus e vai aprendendo as coisas de Deus. Mas quando a pessoa começa a aprender as coisas, amados, ela começa a acreditar que realmente o Senhor está vindo com milhares dos seus anjos, e que Ele está vindo para fazer justiça. Agora, amados, o que o Evangelho nos relata mais claramente a respeito disso? Que nós estamos aqui vivendo no mundo, estamos andando com Deus, estamos pregando esta mensagem, mas algo está para acontecer. E eu quero que você veja comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Acompanhe comigo. Porque o mesmo Senhor, atenção, que mesmo Senhor? Aquele que Enoque viu, aquele que arrebatou Enoque, aquele mesmo que depois morreu na cruz, aquele mesmo que ressuscitou, aquele mesmo que se assentou à direita de Deus, aquele mesmo Senhor, atenção, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amados, você começa a andar com Cristo agora, você inicia essa caminhada, mas você crê na palavra. Jesus Cristo está voltando, Ele está vindo com milhares dos seus anjos para fazer justiça e juízo na terra. Mas antes que o juízo final aconteça, Ele vai mandar tocar as trombetas, e os que acreditam em Cristo serão arrebatados vivos como Enoque. Amém? Subirão aos céus, desaparecerão da terra, serão do Senhor sem passar pela morte, amados. Aleluia! A vida de Enoque no Antigo Testamento, queridos, é uma pregação para nós agora, dentro do Novo Testamento. Mostra, amados, que Deus sempre teve o plano de arrebatar o homem para morar com Ele, mas que o ser humano tem que andar com Deus, tem que ser iniciante, caminhar, nunca desistir, nunca desviar, nunca voltar atrás, e aprender de uma tal maneira sobre as coisas de Deus, que se torne mestre, e aí começa a ensinar as pessoas, pregando esta mensagem, amados. No tempo de Enoque, só Enoque acreditava, queridos. Agora, quantos aqui acreditam nessa mensagem? Levante as mãos. Oh, glória a Deus. Então essa geração é bem mais aventurada que aquela geração, porque Jesus Cristo disse: o que direis quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus em poder e grande glória com seus santos anjos? Que direis então? Disse Jesus. Jesus Cristo vai voltar com milhares de seus anjos, amados,
e ele vai vir para estabelecer o juízo. Mas antes disso, tem um arrebatamento da igreja. Enoque pregava essas coisas, se tornou mestre de Deus. E Enoque viveu, amados, agradando a Deus. Eu quero que você leia a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aleluia. E nada morreu não, mas a Bíblia está dizendo que ele não morreu. Paulo, que foi um teólogo, amados, que escreveu esta carta aos Hebreus, ele foi mestre em ensinar. Ele está dizendo que de fato Enoque não provou a morte. Ele foi trasladado vivo, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. De que maneira ele agradou a Deus? Pela fé. Ele acreditava que o Senhor estava vindo com milhares dos seus anjos. Ele andava com Deus porque ele acreditava, queridos, porque ele queria morar com o Senhor. Por isso que foi o único a ser arrebatado ali no livro de Gênesis, queridos. Toda aquela geração pereceu no juízo de Deus através do dilúvio, mas Enoque escapou vivo, porque ele vivia agradando a Deus. Agora veja que coisa interessante, queridos. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 5 e vamos ler o versículo 21. Está escrito assim: e viveu Enoque 65 anos, que gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, gerou filhos e filhos. Quero que você circule o nome Metusalém. Circule esse nome. Escreva do lado a sua tradução. O que quer dizer a palavra Metusalém? Você pensa que quer dizer homem muito velho? Não, ele foi o que mais viveu naquela época. O que quer dizer a palavra Metusalém? Por que Enoque teve esse filho, amados, e depois que ele teve esse filho, ele passou a andar com Deus? Por que a sua vida espiritual foi transformada depois desse filho chamado Metusalém? Escreva aí a tradução. Metusalém quer dizer homem de paz. Escreve aí, você vai entender por que houve a transformação na vida de Enoque, irmãos. Versículo 22 nos diz: e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. Foi depois de Metusalém, amados, que Enoque se tornou esse homem que vivia pela fé, que só andava com Deus. Andou 300 anos com Deus. Foi transformado aos 65 anos de idade, amados, quando teve esse filho chamado Metusalém, que quer dizer homem de paz. Ele gerou Metusalém, queridos. A chegada de Metusalém na vida de Enoque transformou a vida de Enoque, transformou a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Nós estamos vendo, amados, que o caso de Enoque, amados, é no livro de Gênesis uma figura do que Deus quer fazer conosco no tempo do Novo Testamento. Estamos vendo que é assim mesmo que funciona. Então esse Metusalém tem um significado: homem de paz. Homem de paz. A partir do momento que Enoque passou a ter aquele homem de paz na sua vida, ele foi transformado. Agora ele só quer andar com Deus, e vai andar com Deus até ser arrebatado, amados. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, vale a pena você ler, porque tem que nascer um menino. Você tem que gerar uma pessoa. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, está escrito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Segura aí o Príncipe da paz. Veja, queridos, Metusalém é uma figura do Príncipe da paz. Um menino que nasce, queridos,
O menino que vem, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Quando, amados, Enoque gerou o homem de paz, como homem de paz, passou a fazer parte da vida de Enoque, a sua vida foi transformada num homem espiritual. E ele passou a andar com Deus até ser arrebatado. Quando o príncipe da paz, que é Jesus, é gerado no teu ventre, no teu coração, através do Espírito Santo de Deus, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Você passa a andar com Deus. E esse príncipe da paz, o rei de Salém, ele vai fazer de você morar nos céus, queridos, porque o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como Enoque não morreu, você também não morrerá, queridos. Aleluia! Você não morrerá. A vida de Enoque foi transformada, queridos, quando ele gerou Metusalém. Sabe quando a minha vida foi transformada? Quando Jesus Cristo foi gerado dentro de mim. Aí eu passei a andar com Deus. Aleluia. Estou ainda como iniciante. Estou aprendendo, quero ir aprendendo as coisas de Deus. Há problemas muitos, mas a gente só olha para Ele. A gente só quer andar com Ele. Não importa o que aconteça, não importa quais são os problemas, aliás, quanto mais problemas aparecem, mais nós andamos com Ele, porque sabemos que Ele tem poder para resolver qualquer problema. A gente não volta atrás, a gente não recua, amados, e a gente vai andando, até que uma hora Ele vai tocar a trombeta, e Ele vai dizer: irmão Marcos, você está tanto tempo andando comigo, sem desistir, sem desanimar, sem voltar atrás. Você não vai ficar mais nesse mundo, não, porque as coisas aí vão piorar cada vez mais. Venha morar comigo, porque eu já te preparei um lugar. Aleluia! Eu fui e preparei um lugar. Voltei agora para te levar, para estar comigo, para que onde eu estiver, você também esteja por toda a eternidade. Aleluia! Mas essa transformação só acontece, Deus. O príncipe da paz é gerado dentro da pessoa. Ela se torna um iniciante da fé. Ela se torna um iniciante caminhando com Deus. Ela vai se tornar mestre na palavra. E ela vai ficar pregando para as outras pessoas. O Senhor está vindo, cuidado dos seus anjos. Ele está vindo para estabelecer juízo na terra. Mas se você crer nele, você escapa do juízo. Se você receber Jesus como seu Salvador, você será salvo e será transformado, arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares. A gente vai pregando. Quem acredita, sobe, como Enoque. Quem não acredita, fica para o juízo. Mas você tem que gerar Cristo. Você sabe esta palavra, esse evangelho que você está ouvindo, amados, tem o poder de gerar Cristo, o príncipe da paz, dentro de você. E quando você gera Cristo na tua vida, quando o príncipe da paz entrar na tua vida, você é transformado. Aí você vai querer saber sobre as coisas de Deus. Só a sua irmã. Quero que você liga na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. Leia aí. Carta de Paulo aos Coríntios 4,15. Paulo escreveu: porque ainda que tivesseis 10.000 anos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Coisa linda, né, igreja? Esta palavra tem o poder de gerar Cristo em você, e vou gerar você em Cristo. Aí você começa a andar com Cristo. Aí você vai passar a ensinar as outras pessoas. Você vai gerar filhos e filhas na fé como Enoque. Enoque, depois que teve Metusalém, andou com Deus, andou ensinando e viveu 300 anos, amado, servindo ao Senhor, e gerou filhos e filhas. No tempo que você for vivendo, depois que Cristo é gerado em você, depois que você gera Jesus Cristo por livre e espontânea vontade, depois que você é gerado pelo Espírito Santo de Deus, você passa a ensinar as outras pessoas, né, irmão? Você começa a ter filhos e filhas na fé. E toda parte
você começa a ter filhos e filhas. Foi isso que aconteceu com Enoque, até o dia que Deus o tomou para si. Nós vamos ter que pregar esse evangelho, amados, gerar filhos e filhas na fé, até Jesus voltar. Quando Ele voltar, Ele vai nos tomar para Ele mesmo, porque Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Aleluia. Porque foi feito com Enoque, Deus o tomou para si. Porque Cristo disse: eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Para que onde estiver, vós estiveis também. E enquanto Ele não vem, Deus, a gente vai gerando filhos e filhas na fé. A partir de hoje, Deus, você vai se tornar um iniciante para seguir a Cristo. Mas andando com Cristo, você vai aprender, vai se tornar um mestre e vai gerar filhos e filhas da fé. Para a gente terminar a mensagem, vamos ver o que diz a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, Colossenses 2. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que Enoque fez? Andou com Deus. Você recebe o Senhor Jesus Cristo pela fé. Você o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você tem que andar nele. Foi o que Enoque fez, Deus. Você tem que andar com Cristo. O versículo 7 diz, afirma: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Você está crescendo, você está aprendendo, crescendo em ação de graça. Você vai crescendo até se tornar mestre. Quantos aqui, irmãos, nesta manhã, querem andar com Cristo e finalmente andar tão perto dele que quando ele voltar, ele te tome da terra, te arranque vivo da terra, para que você esteja para sempre com ele? Eu vou levantar a mão. Quantos querem? Todo mundo quer, não é verdade? E olha só, queridos, eu não vou viver 365 anos com Enoque. Não vou. Sei disso. Mas, queridos, Jesus Cristo, Ele está vindo com milhares de seus anjos para buscar o seu povo, para estabelecer juízo, para começar o juízo dos céus. Quem acreditar só. Se Jesus Cristo, amados, voltar e eu ainda estiver de pé, estiver vivo, eu serei transformado e arrebatado, não passarei pela morte. Mas se Jesus Cristo for voltar só daqui a 300 anos, e eu não vou viver tanto quanto Enoque, se ele for voltar só daqui a 300 anos, eu não acredito nisso, eu acredito que ele está voltando, o Senhor está vindo com milhares de seus anjos. Mas se ele demorar 300 anos, é lógico que esse meu corpo não vai viver 300 anos. E o meu corpo vai ser um dia conduzido ao cemitério e vai se decompor, vai ser comido pelos vermes, né? E eu vou desaparecer no pó da terra, ficarei esquecido pelos séculos, amigos. O meu corpo se desmanchou, não há mais memória dele. Mas se Jesus Cristo for voltar daqui a 300 anos, daqui a 300 anos, queridos, ele vai olhar para o cemitério onde eu fui sepultado. Podem até ter colocado outros defuntos em cima de mim, e eu só virei terra, só virei pó. Mas ele vai olhar lá de cima, com milhares dos seus anjos amados, ele vai dizer: Ebenezer, levanta-te, ressuscita-te, aleluia. E eu vou ressuscitar e vou subir antes dos vivos. Os que morreram em Cristo, nós lemos ali, ressuscitarão primeiro, aleluia. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados. Então, que eu esteja no teu corpo de pé, ou dormindo de fora da terra, não importa. Quem é de Cristo vai subir para os céus, vai ser ressuscitado, vai ser arrebatado, amados. A nossa fé, pela nossa fé, é isso que nós ensinamos, é isso que nós pregamos, amados. Quem acredita, vai viver isso. Amém?
Quem acredita, verá, e eu verei. E quem acreditar, verá. Como Enoque acreditou e viu. O Senhor está vindo com milhares dos seus anjos para fazer juízos sobre os vivos. Aleluia. Ninguém acreditou, só Enoque. Só Enoque. O resto passou pelo juízo. Pereceram, porque não creram. Jesus disse: quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Se coloque de pé, e eu ressuscitarei no último dia. Eu não acredito com Deus. Eu quero continuar andando com Deus. Não quero me afastar do Senhor. Jamais, nunca nos afastemos da presença de Deus. Continuemos com Ele, firmes, caminhando firmes com Ele. Jesus Cristo está voltando com milhares dos seus anjos. E um dia nós ouviremos a trombeta tocar. E nós seremos arrebatados vivos como Enoque. E viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Se você nesta manhã acha que precisa melhorar mais a sua vida, precisa andar mais com Deus, precisa se aproximar mais de Deus, estar mais em comunhão com Ele, mais em intimidade com Ele, eu quero te convidar à frente para fazer uma renovação de aliança com o Senhor. Eu vou fazer essa renovação. Eu nem vou orar, pedir para o pastor Elias para orar, porque eu quero fazer essa renovação com Deus. Eu quero continuar andando mais com o Senhor, mais ainda. Eu jamais quero me desviar da presença do Senhor. Eu jamais quero me afastar da sua presença. Eu quero andar mais com Ele. Se você quer fazer essa renovação de aliança, como eu vou fazer, venha à frente, o pastor Elias, o pastor dessa igreja, vai estar orando com nós. Pastor. Uma figura da igreja. Matusalém, uma figura do Senhor Jesus, príncipe da paz. Nós andamos com Deus em Cristo, e o Senhor Jesus volta